Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Nós faremos a leitura hoje do verso 21 ao verso de número 26. Mateus capítulo 5, de 21 a 26. Abra a Bíblia, deixe-a aberta. Nós vamos orar ao Senhor pedindo graça para a compreensão desta porção. Mateus capítulo 5, 21 a 26. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ó Deus, tua palavra é clara quando nos instrui, dizendo-nos que a tua palavra é a verdade. E agora nós vamos ler a mesma. Pelo que desde já rogamos que o Senhor nos ilumine, para que possamos compreendê-lo e vê-lo aplicado à nossa vida. Afasta de nós todo e qualquer impedimento nesse sentido, para que claramente compreendamos e profundamente vejamos o Senhor agir através da tua palavra, na vida de cada um de nós. Dá-me graça para explicar e aplicar esse texto com fidelidade, pois isto o Senhor requer dos teus servos. Assim oramos em Cristo, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Mateus 5, 21. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue a juiz, o juiz, o oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Amém. Meus irmãos, uma das coisas que nós precisamos admitir que é um problema na igreja, mas não porque a igreja seja problemática, mas porque é composta de pecadores, diz respeito aos relacionamentos. Não é novo, não é estranho tomarmos ciência de relacionamentos na igreja que são quebrados, por razões diversas. Mas, infelizmente, isto acontece. O fato é que se você é cidadão do reino de Cristo, se você foi salvo pelo Senhor, remido, se você foi lavado no precioso sangue do Cordeiro de Deus, você só experimentará tais bênçãos porque em algum momento Deus proveu em Cristo Jesus tudo o que era necessário para a sua reconciliação com Ele, na cruz do Calvário. Mas isso não pode ficar apenas no relacionamento com Deus. Nós devemos, como cidadãos do reino de Cristo, expressar isso também nos nossos relacionamentos. Sobretudo com os nossos irmãos em Cristo, com os quais habitaremos a eternidade em Cristo Jesus. Mas, como eu disse, nem sempre se dá assim. Quando lemos esse texto de Mateus capítulo 5, precisamos trazer algumas coisas à nossa memória, a fim de que entendamos o que de fato o Senhor Jesus Cristo quer nos transmitir aqui. A primeira coisa que eu quero relembrar é que o ingresso no reino do Senhor Jesus Cristo, ele é precedido por arrependimento para a vida. Todo aquele que faz parte do reino do Senhor Jesus Cristo, ele já experimentou em sua vida aquele arrependimento, que é uma obra graciosa do Senhor na vida do pecador, conduzindo ao reconhecimento de pecados, a confissão deste e a mudança de caminho. De tal maneira que você tem o relacionamento deste homem com Deus restabelecido. E isso passa pelo arrependimento. A segunda coisa importante que você precisa ter também em mente, irmãos, é que este que é cidadão do reino dos céus, ele tem um caráter diferenciado. E dentre os aspectos do seu caráter está aquele que está no verso número 9 do capítulo 5. Que um cidadão do reino dos céus, ele é um
pacificador. E isto faz ser chamado filho de Deus. São aquelas pessoas que ela tem dentro de si, por graça do Senhor, esta deliberada atuação no sentido de promover a paz nos relacionamentos. Isso também se faz necessário nos cidadãos do reino dos céus. Mas é também importante observar que quando Cristo veio ao mundo, ele mesmo afirmou que ele não veio para revogar a lei, mas veio para o quê? Para cumprir a lei. E ele diz que nenhum aspecto da lei cairia, que tudo se cumpriria, de tal sorte que ao final ele exorta aos seus discípulos que se a nossa justiça não excedesse em muito a dos escribas e dos fariseus, ele mesmo diz o quê? Jamais entrarei no reino dos céus. Então estas coisas são preparativos para cada um de nós, a fim de que entremos nesta sessão, que começa aqui no verso de número 21 e vai até o verso 48, de maneira mais concisa, onde você tem aqui os ditos do Senhor Jesus Cristo. Olhe comigo, no verso 21 você tem o primeiro, que eu li nesta noite, no verso 27 você tem o segundo, também você tem isso no verso de número 33, e no verso de número 38, e também no verso de número 43. Em todos estes casos, Jesus Cristo está fazendo uma correção na perspectiva que aqueles seus contemporâneos tinham a partir do que lhes foi dito pelos doutores da lei da época, que tomaram a lei do Senhor e deturparam a compreensão da mesma. Este primeiro aspecto, então, que Cristo quer trabalhar com os cidadãos do seu reino, diz respeito aos relacionamentos. E aí, nesta noite, eu quero meditar com os irmãos sobre o seguinte, que os cidadãos do reino de Cristo não são assassinos, mas promotores da paz entre os irmãos. Os cidadãos do reino de Cristo não são o quê? Assassinos, mas promotores da paz entre os irmãos. Como é que a gente vai aprender isso à luz desse texto? Primeiramente, no verso número 21, estando alerta e rejeitando o padrão distorcido da lei. Estando alerta e rejeitando o padrão distorcido da lei. Note comigo o verso número 21. Ele diz: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Lembre-se que Cristo não veio para outra coisa a não ser para cumprir a lei. Ele não veio para descumprir, para derrubar, para tirar. Ele veio para cumprir. Então, ao ler esse texto, você não deve pensar que Cristo está alterando a lei. Esta expressão que Cristo repete, e aqui eu citei todas elas ao longo desta porção, ele está dizendo o seguinte: aquilo que foi dito não é necessariamente o que Deus diz. Portanto, Cristo está mostrando aos seus ouvintes, por ocasião daquele sermão do monte, que as coisas que eles tinham aprendido através desses escribas e fariseus eram uma alteração da lei, mas não o que primariamente foi dito pelo Senhor. Cristo quer que aquelas pessoas ouvissem da sua própria boca o que foi que Deus disse desde o princípio, mas não a distorção da lei como estava acontecendo naquela ocasião. E aqui, irmãos, eu não quero me deter em ampliar isto, porque eu creio que nós vivemos um padrão à semelhança deste nos dias de hoje, em coisas simples e também em coisas complexas. Então, deixe-me dar aqui 2 exemplos. Primeiramente, você já ouviu uma fala que é uma citação bíblica, mas fora do contexto, nos seguintes termos: olha, tudo que pedindo ao Pai em oração, crendo o quê? Recebereis. Você já deve ter ouvido isso. E por certo, muito provavelmente já orou até dizendo assim: não, mas Deus prometeu que tudo que eu pedir a Ele em oração, Ele vai me dar. Não é assim, meu filho, sinto lhe dizer. Isto é sacar o texto do seu contexto, aplicá-lo à sua realidade, à sua pretensão e dizer que Deus prometeu isso, sendo que Ele nunca prometeu. Tais coisas, a semelhança dessa e outras, quer pelo acréscimo ou pela subtração da palavra, aconteciam nos dias do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele diz: ouvistes o que foi dito, mas não é aquilo que a lei originalmente disse, mas a distorção.
Outros também vão dizer, irmãos, e aqui um exemplo mais complexo, mas igualmente sério, como o apóstolo Pedro disse, que alguns tomavam as palavras do apóstolo Paulo e distorciam segundo o seu bel prazer. Exemplo difícil esse. Então, o que eu e você precisamos estar atentos? E que Cristo nos mostra? É que muito do que se diz sobre relacionamento não reflete a vontade do Senhor. Na verdade, passa longe daquilo que Deus diz. Por exemplo, quem disse a você que relacionamentos são para trazer felicidade? Onde foi que você tirou isso? Foi da Bíblia? Não, mas Deus disse que eu tenho que ser um bem-aventurado. Bem-aventurado é favorecido, não quer dizer que seja feliz. E se você pegar, por exemplo, o casamento, a maioria daqui casados. Paulo diz lá, eu queria que vocês não casassem. Mas já que vocês querem casar, eu queria privar-vos de angústias na carne. Sabe o que é angústia na carne? É dor, é sofrimento. E agora, como é que fica? Está vendo a distorção da lei? Então, a primeira coisa que você precisa entender, se você quer ter um relacionamento saudável, segundo o padrão do Senhor, se você não quer ser um assassino, mas um promotor da paz, é ficar alerta e rejeitar toda e qualquer compreensão distorcida da palavra de Deus no que diz respeito aos relacionamentos. Lembre-se disso. Um professor meu, um amigo, disse certa feita: ter amigos dói. No momento que eu ouvi aquilo ali, eu não entendi. Depois fiquei refletindo, conversei com ele algumas vezes. E depois então eu entendi. Amizade dói, amigos incomodam. Você sabia disso? Você sabia disso? Então cuidado, irmão, com as distorções da lei. Porque elas podem estar encaminhando você para uma percepção errada do que seja um relacionamento segundo Deus. A segunda coisa que Cristo nos ensina à luz desse texto, irmãos, primeiro então, um cidadão do reino de Cristo não é um assassino, mas um promotor da paz. O primeiro passo que ele tem que dar é rejeitar, estar alerta e rejeitar todo padrão distorcido da lei. Segundo, verso número 22, aprender a profundidade da lei de Deus. A profundidade. E aqui eu queria que você visse comigo o verso número 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Primeira coisa que eu quero que você observe aqui, querido, é que diz respeito à relação entre irmãos. Cristo é bem enfático em dizer irmãos. Então ele está falando aqui de relacionamento da igreja, daqueles que fazem parte do reino de Deus, aqui entre nós, tá bom? A outra coisa que você precisa observar também aqui, que diz respeito exatamente à profundidade da lei, é que a compreensão errada daqueles homens é que assassinato, matar alguém, era só se eu pegasse um instrumento e matasse. E estaria sujeito a julgamento. Cristo vai dizer, não, essa interpretação de vocês está errada. Porque tem muita gente aí matando o outro, sendo um assassino, porque essa seria a tradução correta do mandamento, e não pegou em um só instrumento, usou aquele que já tem dentro da boca. Qual é? A língua. Então Cristo vai mostrar que se eu quero manter relacionamentos onde eu seja um promotor da paz e não assassino, a amplitude da lei, a profundidade dela é a partir do meu próprio coração. E note o que ele diz: todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão. De onde brota a ira? Do coração. E uma vez que ela está no meu coração, ela é fomentada, e há um determinado momento que eu já não consigo me conter e sai através dos meus lábios. Aí eu profiro contra o meu irmão um julgamento, um insulto contra ele, chamando finalmente de tolo. Então Cristo está mostrando o seguinte, preste bem atenção, que assassinar alguém não é pegar uma arma, dar um tiro, dar uma facada, uma paulada, uma pedrada, nada disso não. Ou não é somente isto. Desde o momento em que eu concebo ira no meu coração contra o meu irmão,
e que eu chego para um outro e começo a insultar este irmão, eu já estou cometendo o quê? Assassinato. Não pense que Cristo está dizendo que falar tem o mesmo peso no sentido do dano de matar alguém, não. Ele está mostrando a amplitude disso. Que tão grave quanto matar alguém é falar mal de alguém. Mas aí eu, olhando para isso, eu disse, Senhor, tenha misericórdia. Pois quantas vezes nós matamos? Quantas vezes nós assassinamos alguém? E eu queria que você prestasse bem atenção que o fim, o resultado em termos de juízo parece ser o mesmo. No verso 21 diz assim, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, quem matar estará sujeito o quê? A julgamento. Ok, realmente. Se matar, está sujeito a julgamento. Agora, matar não é só pegar um instrumento e matar. Também estará sujeito a julgamento. E aqui eu quero que você note o verso de número 22, diz assim, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Ou seja, Cristo está mostrando que é o mesmo fim. Você matar alguém, e se você falar mal de alguém, insultar alguém, chamá-lo de tolo, também será condenado. Então a gravidade é a mesma, é o mesmo pecado. Cristo quer mostrar, irmãos, que se a nossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, não entraremos no reino dos céus. Então relacionamentos começam a ser pacificados no nosso coração. E aí eu queria que você pensasse e olhasse para o seu coração. O que é que você tem guardado aí contra o seu irmão? O que é que tem guardado? Quantas vezes você já se dirigiu a ele de maneira errada, por que não dizer leviana? Quantas vezes? Mas nós achamos que tudo isso é o quê? É normal, não é nada. Mas é tão grave quanto. Então o primeiro passo do Senhor Jesus Cristo qual é? Fique alerta e rejeite as interpretações erradas. Segundo, lembre-se da profundidade do padrão da lei de Deus. Não é apenas aquilo que é superficial, mas começa onde? No coração. No coração. Terceiro conselho que Cristo te dá. Aplique com toda a profundidade a lei de Deus à sua vida. Como é que ele faz isso? Dando 2 exemplos. Por favor, veja comigo agora a partir do verso 23. Se, pois, é um caso, tá? Ele vai contar um caso, 2 situações. Primeira delas, se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. O ponto aqui não é só a questão de culto, mas a questão da precedência. Ok? Da precedência. O que é mais importante aqui? Não adianta você cultuar ao Senhor, tendo no coração o quê? Problema com o seu irmão. O que ele recomenda? A necessidade é, trate do coração, resolva o problema do relacionamento e volte então a cultuar ao Senhor. Então, é algo necessário. É necessário. Para o judeu, o que seria mais importante do que o culto? Aí está dizendo assim, não, pode deixar aí, vá resolver e volte. Olha a necessidade. Mas aí ele dá um segundo exemplo. Olha o segundo exemplo. Verso de número 25. Note bem. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido o quê? A prisão. Em verdade te digo que se não sairás dali enquanto não pagares o último quê? Centavo. Então, primeiro ele mostra a necessidade, depois ele mostra a urgência. Reconciliar-se é algo necessário e algo quê?
urgente. Necessário e urgente. Minha pergunta para você é: você faz assim? E por que Cristo diz que é urgente? Porque se você não tratar disso logo, você vai chegar exatamente naquele ponto final do juízo, onde não terá mais jeito. Não é isso que ele diz? Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o quê? O último centavo. Então o que é que eu tenho que fazer? É me reconciliar. Então Cristo, de maneira muito fácil, está dizendo o seguinte: você é cidadão do reino de Deus? Sou. Primeira coisa, rejeite aquilo que o homem estabelece como padrão de relacionamento. Olhe para o padrão de Deus. Segundo, entenda que o padrão de Deus é profundo. Começa no coração. Terceiro, entenda que resolver problema de relacionamento é algo necessário e urgente. Não pode deixar para amanhã. Não pode deixar para depois. É simples, não é? Mas é complicado. Por quê? E aqui está o grande problema. Orgulho. Vou falar de novo, porque talvez eu tenha falado para dentro. Sabe qual é o grande problema, Danilo? Orgulho. Porque o padrão que Cristo estabelece é o seguinte, ó: se você souber que o seu irmão tem alguma coisa contra você, vai você. O que é que naturalmente a gente diz? É isso mesmo, meu irmão Paulo. Ele não fez? Ele não tem um problema? Que ele venha. Mas isso é o fácil, meu filho. Este é o fácil. E se você acha que esse padrão está errado, o que Cristo está dizendo, lembre. Quando o homem transgrediu a lei do Senhor, quem transgrediu contra quem? Deus transgrediu a lei contra o homem ou o homem transgrediu contra Deus? Quem foi? O homem contra Deus. Ok? Se assim for, e é, quem deveria ir a quem? Nós deveríamos ir ao Senhor para estabelecer a reconciliação, não é verdade? Não foi assim? Não é assim que a gente pensa? Mas quem veio? Quem desceu? Quem se humilhou? Quem se fez homem? Quem foi que não usou como usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo? Quem foi que tomou a forma de servo? Quem foi que se sujeitou à lei? Quem foi que foi julgado injustamente? Quem foi que foi condenado e crucificado? Quem foi que morreu? Quem foi que foi sepultado? Quem passou 3 dias lá? Aquele que não devia nada a ninguém, mas submeteu para estabelecer um relacionamento correto. O nosso problema, sabe qual é, irmão? Orgulho. Esse é o nosso problema. Orgulho que se manifesta no relacionamento aqui, ó, entre pai e filho e pai. Orgulho que se manifesta no relacionamento entre esposa e esposa, porque não quer se reconciliar, não quer dar o braço a torcer e acha que vai resolver as coisas. E ainda diz que é cidadão do reino dos céus. De qual céu? De qual céu? Não é. Então não entendeu o evangelho. Não entendeu o que é ser cidadão do reino. Sabe o que é que acontece? A gente continua fazendo de conta. Fazendo de conta. Minha pergunta é só uma para você. Deus está vendo? Deus está vendo, meu irmão. Hoje eu saí com Sinara e a gente parou na sinaleira e tinha um cartaz feito à mão, ali naquela sinaleira de frente para a PCF. Num papelão, acho que era um hidrocor, alguma coisa assim, e escrito assim: Deus está vendo. E o O era um olho, né? Aí eu disse: rapaz, isso aqui dá uma boa ilustração, né? Porque às vezes você para na sinaleira, você dá uma roubada, né? Passa do limite, dá uma buzinada que não deve. E aí está lá o olhão para você. Aí tinha a câmera e o cartaz. Qual dos dois tem maior visão? A câmera
ou aquele cartaz? Entendendo que ali é uma perspectiva de Deus está me vendo. A câmera vai ver a minha placa, talvez tire uma foto de mim, mas Deus vê o meu o quê? Coração. Aí eu quero saber de você, meu querido irmão. Como é que estão seus relacionamentos? Deus está vendo. Você não se entristece. Você não se envergonha. Você não clama por perdão. Você não se quebranta. Você não muda. Está tudo bem? Obrigado. A quem queremos enganar? Cristo quer que nós tenhamos relacionamentos saudáveis. Relacionamentos que, como amigos que somos, muitas vezes dói. Tem problema, mas precisam ser resolvidos. Não pelo padrão humano, que foi dito, mas pelo padrão divino. Onde o tratamento começa no meu próprio coração, quebrantando o meu orgulho e mostrando a necessidade que eu tenho de me relacionar com o meu irmão, porque foi isso que Cristo fez comigo e continua a fazer todos os dias, porque peco contra Ele todos os dias. Já pensou se Cristo desistisse de mim? Já pensou se Ele tomasse em consideração os meus pecados e não provesse uma solução para eles e continuasse a me deixar andar desgarrado? Já pensou se Cristo esperasse que eu o buscasse? Onde eu estaria? Onde você estaria? Esse é o texto. Existem algumas aplicações para nós. Primeira delas, considere o risco que é você tomar o padrão do mundo para cuidar dos seus relacionamentos. Talvez você esteja com tantos conceitos mundanos na cabeça sobre relacionamento que você nem percebe mais. Entrou, não tinha filtro. Você foi recebendo, foi absorvendo, foi colocando na sua vida em prática. Está aí. Misturando a sua forma de relacionar-se com seu filho, com a sua esposa, com o seu irmão. Por quê? Padrão mundano. E aqui eu queria que você lembrasse. A palavra de Deus, Salmo 19, diz que ela dá sabedoria aos simples. O simples é aquela pessoa que tem uma peneira bem aberta. Passa tudo. Mas na medida em que você tem a palavra de Deus, portanto tem sabedoria, esse filtro ele fica menor, mais estreito, no sentido de não absorver com tanta facilidade as coisas. Então, quanto mais da palavra você tiver, mais difícil será entrar algum preceito que não da palavra de Deus, o princípio dele na sua vida. Então diga, Senhor, me dê sabedoria para rejeitar o padrão mundano de relacionamento. Onde a preocupação central é eu ser feliz. Não ter dor. Não ter dificuldade. Resolver deixando o tempo tratar. O tempo não trata, já falei isso para vocês. Então, diga, Senhor, me ajude a rejeitar todo padrão mundano de relacionamento. Peça isso a Ele. Porque esse foi o primeiro conselho de Cristo. Ouviste o que foi dito? Ouviste? Não está certo, não. Eu, porém, vos digo. Segunda coisa importante para você, lembre bem, querido irmão. Lembre bem disso. Não saia daqui sem fazer uma análise detalhada, o autoexame, como a Bíblia chama. Um autoexame do estado do seu coração no que diz respeito aos seus relacionamentos. Por favor, não faça isso. Não deixe de fazer isso. Você precisa olhar para o seu coração. Cristo já me disse o que é que brota do meu coração. Olha só o que é que ele diz, olha. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Você acha que o seu coração está purinho? Mas o cidadão do reino de Deus diz, bem-aventurados os limpos de coração. Então, por favor, analise seu coração. Pare para ver, meu filho. Invista tempo nisso. Isso não é gasto, não, é investimento.
Invista tempo e colocar-se diante de Deus. Eu disse para o irmão esses dias, meu querido, olha, essa casta de demônio só sai com jejum e oração. Eu não estou dizendo que ele estava possesso, não. Eu estou falando que tem situações críticas na sua vida que você precisa, além de ler a Bíblia e orar, jejuar. Para Deus mostrar o que está acontecendo. E isso por quê? Porque a nossa luta, irmão, não é contra carne e sangue. Quantas vezes você viu isso? E quantas vezes você jejuou? Qual foi a última vez? Ah, pastor, eu jejuei para comprar um apartamento. Eu disse, vai você e o apartamento para onde Deus quiser te levar. Eu quero saber quando você jejuou para santificar o seu coração, consagrar a sua vida, para resolver problemas que aparentemente, do ponto de vista humano, não tem solução. Onde você entrou com a sua esposa, e aqui está a minha. Diz assim, minha filha, vamos orar e jejuar, porque nós estamos tendo dificuldade. Não vamos fazer nada até que façamos isso. Mas não. Tudo isso porque lidar com o coração não é fácil. A Bíblia nos diz que o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então lembre disso. Trate o coração. Finalmente, Deus diz que nós tínhamos que consertar as coisas, não é? E Ele fez isso na medida em que Ele disse, olha, se você vai ofertar, cultuar ao Senhor, deixe a sua oferta, vá lá se reconciliar, necessário. E aí Ele diz, faça isso sem demora. Então é urgente. Mas eu quero lhe alertar, é necessário e é urgente, é verdade. Todavia, necessidade e urgência não excluem, ouça bem, sabedoria. Entenderam? É necessário, é urgente. Então eu vou fazer de maneira precipitada, atabalhoada, insensata? Não. Eu vou orar, eu vou buscar orientação na palavra de Deus, eu vou tomar conselhos com sábio, porque na multidão de conselheiros há sabedoria, e vou saber como fazer, no tempo e no modo correto. O que eu não posso é me acomodar e dizer, o tempo vai resolver, Deus vai mandar um anjo, um raio vai cair na cabeça dessa pessoa e vai levar antes que eu me reconcilie, porque aí eu fico mais tranquilo. Não, meu filho, é necessário, é urgente, mas faça isso com sabedoria. Sabedoria. E pastor, como é que eu vou saber se eu estou fazendo isso, ou se estou retardando, e estou dizendo assim, mas a sabedoria não veio, né? A gente é tão triste, que é capaz de dizer, não, mas Deus não me deu sabedoria ainda, eu estou esperando, e a coisa apodrecendo. Sabe como é? É porque Deus sonda o seu coração, sonda o meu coração, e sabe quando a gente está realmente com disposição para resolver as coisas. Ele sabe, né, presbítero Rubem? Quando a gente quer de fato resolver ou está querendo dar um jeitinho para fugir. Mas se você é cidadão do reino dos céus, você não vai dormir inquieto até que faça o que o seu rei te mandou fazer. Isso vai consumir sua alma. Por quê, pastor? Não é porque Deus é mau, não, por favor. É porque não há como ter paz no coração em desobediência diante do Senhor. Você não tem paz. Você sabe que tem alguma coisa errada, que precisa ser resolvida. Você é cidadão dos céus, meus filhos? São? Pois então, você não é um assassino por causa de Jesus, que foi assassinado para que eu e você tivéssemos paz com Ele e uns com os outros. Sabe por que é possível resolver problemas de relacionamento? Porque alguém morreu. Alguém derramou sangue para trazer paz. Lembra das palavras bíblicas? O castigo que nos traz a paz
estava sobre ele. Sabe por que eu posso olhar para Marcelo e dizer, meu filho, a gente pode até vir a discordar de um bocado de coisa, até brigar, mas nunca mais iremos deixar de ter paz, meu filho. Porque em um momento nós sentaremos e conversaremos na mediação de Jesus Cristo e teremos paz. Então eu quero concitar você, com seu esposo, com a sua esposa, com seu filho. Se você não tiver coragem de fazer, vá para o joelho. Vá orar. Entre no teu quarto em secreto e teu pai que te vê em secreto te recompensará. E diga, Senhor, eu não quero ter uma vida de relacionamentos quebrados, porque no que depender de mim eu tenho que ter paz com todos os homens, inclusive com os meus irmãos. Porque com eles eu habitarei a eternidade contigo. Pense nisso. Os cidadãos do reino de Deus não são assassinos, são promotores da paz. Vamos ficar de pé, vamos orar? Querido Deus, graças te rendemos por tua palavra viva e eficaz. Graças te rendemos porque sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer. Graças te rendemos, Pai amado, porque aprove ao Senhor prover tudo o que era necessário, a fim de que pudéssemos ter paz com o Senhor e uns com os outros. Agora, Deus, enquanto não entramos para sempre no teu reino, onde não teremos mais esses efeitos do pecado na nossa vida, vivemos aqui neste mundo. E queremos viver neste mundo sendo sal e luz. E um dos aspectos disso é tendo relacionamentos que glorifiquem ao teu nome. Por isso, Senhor, se temos qualquer querela com o nosso irmão, quer seja ela inicial ou já terminal, tenha misericórdia, faze-nos voltar atrás, repensar segundo o teu padrão, tratar o nosso coração e, percebendo a necessidade e urgência, buscar rapidamente a paz neste relacionamento. Perdoa-nos, Senhor, quando adotamos os padrões errados e trilhamos segundo estes padrões, desconsiderando a tua voz. Perdoa-nos e dá-nos a graça de retomar o caminho de santidade. Nós te rendemos graças em nome de Cristo, com perdão dos nossos pecados. Amém.